Lula reuniu candidatos de eleições passadas para defender a tese do voto útil. O objetivo do encontro? Mostrar que a ideia de chutar Bolsonaro já no primeiro turno tem cada vez mais apoio. Menos o do Ciro Gomes. Ana, quem são os ex-presidenciáveis que o Lula reuniu para dizer assim, ó, voto útil é voto bom? Bom, eu tô com a lista ali, ó lá, Lula reúne oito ex-presidenciáveis para a declaração de apoio em São Paulo. Então vamos ver a lista para ver que de 8, muitos aí já estavam com ele, né? Boulos, está na campanha do Lula desde o começo. Luciana Genro, PSOL, Cristóvão Buarque, Cidadania, Marina já está na campanha, Geraldo Alckmin é o vice, Fernando Haddad, do PT, Henrique Meirelles, do União Brasil, é novidade, Goulart Filho, do PCdoB. Beleza, então são esses aí os ex-presidenciáveis, pessoas que concorreram à eleição para presidente e se reuniram com o Lula no dia 19 para dizer assim, você está pensando aí em votar na terceira via? Faz isso não tem nem chance. Vota no Lula, liquida essa fatura, depois vamos ter férias mais cedo, chega dessa conversa de eleição, etc e tal. Bora ver como é que foi esse evento aí? Olha lá. Estão fazendo no gesto de... O que a gente vai ver aí é o seguinte, ó, tá o Lula com a galera anteriormente mencionada e vamos ouvir cada um deles, começando pelo dono da festa. Hoje o companheiro é assumindo um compromisso. E não é um compromisso com o Lula. O que vocês estão fazendo é assumir um compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente. A sociedade vai participar das principais decisões desse país. As conferências nacionais vão voltar a acontecer no país. Não é o presidente da República e sua assessoria que determina o que é bom para a sociedade. O que é bom para a sociedade, ela tem que determinar e o governo tem que abrir espaço e criar canais de participação da sociedade. O respeito à democracia e o respeito ao povo brasileiro. O Alckmin voltou a falar no tom do Alckmin, né? Porque durante alguns dias de campanha, sobretudo no início, ele virou companheiro Alckmin. Ele imitava o Lula, mas ele imitava o Lula de 89. Era meio engraçado. Eu acho que essa é o que nos une nesse momento singular e triste da história do Brasil, quando se questiona o processo democrático, se tem saudade da ditadura e é hora de reafirmarmos a nossa convicção pela democracia. Então, é um momento de grande alegria reencontrar aqui lideranças com espírito público que pensam de forma diferente em muitos setores, mas que estão comprometidas com a democracia brasileira. Quando eu estava entrando aqui, a imprensa perguntou, mas as diferenças que vocês tinham, você tinha diferença, falou não sei o quê, Meirelles, o Alckmin, veja, todos conhecem as nossas diferenças aqui nessa mesa. Elas são públicas, mas nós estamos aqui hoje justamente para dizer que essas diferenças, por mais expressivas que sejam, elas são menores nesse momento histórico do que aquilo que nos une para preservar a democracia brasileira. O Boulos, apesar de dizer isso, ele também não quer acumular contradições, né? Quando ele esteve aqui com a gente, eu fiquei enchendo o saco dele. Elogia o Alckmin, aí, elogia o Alckmin. A resposta dele foi nem a pau. E vejam lá, se vocês quiserem. Não tá certo. Mas nós estamos na iminência de um retrocesso ainda maior do que já tivemos nos últimos anos, se Bolsonaro for eleito. E essa unidade, já no primeiro turno, nos coloca este desafio de impedir que essa violência seja ainda maior no segundo turno e que nós possamos garantir, já no primeiro turno, uma vitória daqueles que defendem as liberdades democráticas, daqueles que estão pela garantia de que o povo brasileiro possa se organizar para lutar pelos seus direitos. Porque o Lula é o melhor que nós temos hoje para presidir o Brasil. Cristóvão Buarque. Todos os candidatos,
e isso eu já falo há bastante tempo, é o que tem mais condições de trazer coesão e rumo para o Brasil. Coesão que nunca tivemos muito por razões sociais e perdemos o pouco que tínhamos por causa do governo atual. E rumo, porque ele já demonstrou que é capaz de trazer empatia, compromisso social e presença internacional. O Lula é o melhor que nós temos hoje. Porque são vários ex-candidatos a presidente da República, mas com o peso político, simbólico, que significa essa necessidade de uma reconciliação do Brasil consigo mesmo. Essa reconciliação do Brasil consigo mesmo, hoje o senhor é o que reúne as melhores condições para nos ajudar a realizar. E, sobretudo, para ajudar o povo brasileiro a realizá-la. Hoje nós vivemos um momento histórico de nossa nação, tão grave como aqueles momentos, talvez, posteriores a 64, aonde o manto da ditadura cobriu nosso país por 21 anos. Quero lhe dizer, presidente... Cadê alguém para me reclamar? Dizer que como é que pode um comunista chique assim? Cadê? Vai demorar quanto tempo? Do presidente Lula, que essas tragédias nacionais acontecem em nosso país e delas temos que extrair toda a nossa sapiência, o nosso conhecimento para impedir que isso volte a acontecer em nosso país. Quero lhe dizer, nesse momento, que todos aqueles que lutaram pela democracia, que tombaram no caminho da restauração democrática em nosso país, todos aqueles que, de certa forma, estiveram presentes junto às reivindicações do nosso... Isso aí não é Armani, isso aí é alfaiate, pô. Sério, tá bonito isso, né? O povo brasileiro estão hoje depositando as esperanças na sua condução e na sua futura presidência da República. Na minha opinião, o que interessa é emprego, é renda, padrão de vida da população. Sentado ao lado do brother do PCdoB tá ele, o banqueiro. Só o Lula faz isso. Isso é muito Lula. Isso é muito Lula. Uma mesa com o PCdoB e o banqueiro. Isso é muito Lula. Né? E mostrar quem faz, quem realiza. Essa história de só falatório, etc., pode impressionar muita gente, mas eu acredito em fatos, presidente. Eu olho e vejo resultados do seu governo. Isso nos faz estar aqui. E, portanto, vamos em frente. Estou aqui com tranquilidade, com confiança, porque eu sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil. Essa mesa, do ponto de vista econômico, você tem liberais, você tem socialistas, você tem social-democratas, você tem trabalhistas, você tem nacional-desenvolvimentistas. Do ponto de vista de gênero, tem homens... Não falou comunista, não é bobo, né? Não falou comunista, né? Não é bobo. Tem cara do PCdoB ali, partido... Mas não falou comunista. Não, mulheres, né? Não tá na hora, não tá na hora de falar isso. Uma mulher negra do norte, uma mulher branca do sul. Ou seja, essa mesa talvez seja a mais representativa que eu me lembre desde a redemocratização em torno da figura do presidente Lula nesse momento. Eu acho que é a mesa mais Lula que o Lula já montou. Isso tem que ser mesmo. Momento dramático da vida nacional. E nós estamos aqui para celebrar justamente a diversidade. Estamos aqui para celebrar justamente as nossas diferenças. Porque, do lado oposto, o que existe é o autoritarismo que quer anular as nossas diferenças. E não existe democracia quando uma força política que está no poder quer anular as diferenças. Tá aí. Quem queria frente ampla, porra, agora tem. Agora tem. Que testada tem esse terreno do Lula. Meu Deus do céu. O PCdoB do lado do Henrique Meirelles, rapaz. Do União Brasil. Só o Lula mesmo, né? Esse é o mérito e o demérito do homem, hein, Sofia? Ai, eu admito que eu fico bem dividida com relação quando eu vejo uma coisa dessas, que tem
tem um lado meu que olha e diz, cara, isso é necessário para evitar um mal pior. Mas tem um outro lado meu que fica pensando, ok, digamos que Lula ganha, assuma 1º de janeiro de 2023, o que acontece com isso aí? Sabe, quanto tempo dura essa união, né? E que tem tudo para desabar bem rápido. E eu também fico pensando um pouco que democracia é essa que a gente está vendo sendo defendida aí, que falam, defender a democracia, mas uma democracia bem abstrato, né? Pensando só nas instituições, porque se você for pensar nas liberdades, direitos, etc., que essa democracia deveria trazer, quando você tem na mesa alguém como o Geraldo Alckmin, que já foi denunciado várias vezes a cortes internacionais por violações de direitos humanos, quando a gente está pensando aí o que significa para... Sim, o Álvaro fez uma cara de surpreso ali. A gente já teve denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela questão do massacre do Pinheirinho, também denúncia dos... tão longe não, estou surpreso mesmo. Sim, também... Eu não sei que fim teve, mas também denúncia dos pais dos estudantes secundaristas que sofreram repressão por parte da PM em 2015. Então, teve... desse tipo de coisa que a gente está falando. Eu penso, ok, que democracia é essa? Né? É uma democracia que basicamente significa dizer as instituições estão funcionando, mas isso é suficiente? Para quê? Estão funcionando para quê? Estão funcionando para quê? Exato. Então, eu tenho o meu lado desesperado que diz a gente tem que fazer isso agora, mas eu não consigo engolir, desculpa. Para mim é uma contradição permanente, acho que para Ana também, né, Ana? Super, concordo em gênero, número e grau com a Sofia. Eu acho corretíssima o pé atrás, sabe? Com esse tipo de aliança. E realmente dá um ruim, né? Você vê as pessoas que estão ali sentadas naquela mesa, ao mesmo tempo que te dá um bom de pensar, puxa, que bom que as pessoas se juntaram finalmente para tirar o Bolsonaro, né? A única chance, né, que a gente vê nesse momento de tirar o Bolsonaro e parar com a desgraça, né, em que o Brasil vem se metendo. Mas eu compartilho dessa desconfiança, especialmente assim, com o que acontece em 1º de janeiro. Não no sentido de achar que essa aliança ela não possa sair alguma coisa interessante. Daí, por exemplo, a participação da Marina, eu acho fenomenal, assim, e torço muito para que ela esteja integrada, né, ao governo, né, o tipo de aliança que eu gostaria de ver acontecer ali, mas o que talvez desconfiança não seja a palavra correta para mim, né, quando eu penso em 1º de janeiro, mas a percepção de que as coisas não vão estar resolvidas. Né? Para mim, o incômodo é justamente esse. Nada está resolvido com essa aliança. Em 1º de janeiro, as diferenças e as disputas de poder e os traumas e os problemas que a gente vai carregar daqui vão estar todos lá. Então, o Álvaro falou esses dias, eu acho que é talvez a síntese disso, né? A gente espera, não no sentido de deseja, mas no sentido de percebe que pode ser que isso aconteça, que seja o pior governo Lula. E essas alianças também sinalizam isso, né? Não é o governo que a gente gostaria que fosse, é o que a gente tem.